Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com cada um de nós. Amém? Faz alguns meses já que nós estamos estudando o livro de João. E nesta noite nós vamos abordar o capítulo 13 do livro de João. E vamos estudar apenas os 11 primeiros versículos do capítulo 13. Então, abra sua Bíblia comigo lá no capítulo de João. João capítulo 13, e vamos ler do verso 1 até o verso 13. Deixa eu colocar aqui. Quero falar um pouquinho sobre o Jesus, o servo por excelência. E uma das coisas que fica clara em nossas vidas, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, é que nós, como filhos de Deus, como igreja de Deus, temos sido chamados para servir. E a melhor forma de servir a alguém é nós nos espelharmos em Jesus. De outra maneira, nosso serviço vai ser limitado, nosso serviço vai ser precário. Mas quando nós nos espelhamos em Jesus, quando nós internalizamos os valores de Cristo em nossas vidas, certamente nosso serviço será um serviço de excelência. Então, abra sua Bíblia comigo aí, no livro de João, capítulo 13, do verso 1 até o verso 11. Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura e em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com uma toalha. Verso 6. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente meus pés, lave também minhas mãos e minha cabeça, pediu Pedro. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, todos menos um. Vamos orar ao Senhor, inclina seu rosto aí comigo e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado mais uma vez por este momento tão precioso que Tu nos concedes na Tua presença. Peço que Teu Espírito possa nos conduzir, Senhor, a toda a verdade. Que Teu Espírito possa, Senhor, iluminar nossos corações, nossas mentes, trazendo, Senhor, sobre nossas vidas a revelação perfeita do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que Tua palavra nesta noite possa nos encorajar, possa nos animar, possa transformar nossas vidas. Senhor, muito obrigado por este momento. Pai, que todo espírito do diabo, todo espírito de dúvida, de incredulidade, caia por terra, Pai. E que Tua verdade, que Teu Espírito possa se penetrar em cada coração de nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Então, queridos, como eu estava dizendo, nestes textos, vemos Jesus participando de um jantar que nós conhecemos como o último jantar, né? Como a última ceia. Que, aliás, nós vamos hoje participar também disso, dessa mesa do Senhor, que Ele deixou como uma ordenança para a igreja. Cronologicamente falando, esse jantar aconteceu na quinta-feira. Sexta-feira era a festividade da Páscoa, e Jesus decide jantar, fazer essa celebração com os discípulos na quinta-feira, aliás. Então, para que nós tenhamos ideia do que está acontecendo, tá? E mesmo Cristo, como nós temos lido nesse texto, mesmo Jesus, tendo ciência certa, clara, de que ele estava a caminho para a cruz, de que ele ia ser morto ao dia seguinte, ele sabia isso muito bem.
O texto diz isso. Ele sabia que estava caminhando para a cruz. Ele sabia que estava indo para a morte. Mas mesmo sabendo isso, ele não se atrapalhou, ele não se desmotivou, ele não se desencorajou com essa revelação que ele tinha desse fato. Mas pelo contrário, ele aproveitou aquele momento para estar com seus discípulos e para trazer um ensino profundo de lo que seria o serviço cristão. E esta noite é sobre isso que eu quero falar. E quero apontar aqui algumas verdades que têm a ver com o serviço cristão. Não é? Então eu queria que rapidamente nós vayamos ao texto, ao versículo 1, que nós já temos lido, mas vamos a reler aqui para nós entendermos um pouquinho melhor. Diz assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Neste texto, neste versículo, uma coisa que fica clara aqui é que Jesus, sendo Deus, ele tinha consciência clara de o que ia acontecer com sua vida. Não é? E como nós dizemos, mesmo esse conhecimento da morte que iria vir ao dia seguinte, não foi um motivo que o desmotivou, que o desqualificou, que o desencorajou. Mas, pelo contrário, ele aproveitou esta circunstância para expressar o amor intenso que ele tinha por cada um de seus discípulos. Por cada um de seus discípulos. O amor de Deus é um amor duradouro, permanente. E aqueles que são amados até o fim. Até o fim. O nosso amor humano, ele é imperfeito. E o amor de Cristo é perfeito, puro e santo e perdura até a morte. É isso que Jesus ensina aqui. Seu amor foi demonstrado na cruz quando entregou sua vida voluntariamente por nós. Ele não foi obrigado por ninguém a ir à cruz. Ele foi voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente. E cumpriu assim uma profecia sobre ele mesmo. Não é? Olha o que diz o capítulo 15. Diz: ninguém tem maior amor pelos seus amigos do que aquele que dá sua vida por eles. Então Jesus sabia muito bem o que estava passando, o que sentia e o que tinha dentro do seu coração por aqueles que ele amava. E mesmo que nós temos sido pecadores, mesmo que nós somos pecadores, mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos acertos e desacertos, ele ainda assim, ele continua a nos amar e vai nos amar até o fim. E mais ainda, seu amor vai se estender esta eternidade. Ele continuará nos amando. Não interessa suas ações, não é que não interessa para Cristo. Porém, Ele nos ama, independente de nossas atitudes. Ele nos ama. E é uma coisa evidente, porque diz que Judas, o traidor, estava lá no meio deles, comendo com eles. Ele lavou os pés de Judas. Ele deu o primeiro bocado de pão para Judas. Mesmo Jesus sabendo que ele era quem iria traí-lo, poucos minutos depois. Ele amou a Judas de igual forma, até o fim. Deu a oportunidade a Judas de ele poder, de repente, se arrepender. De ele poder, de repente, rever suas atitudes e dar um passo atrás. Mas Judas estava tomado por o diabo. Seu coração tinha sido cheio de emoções negativas. E ele apenas fez aquilo que o diabo queria que fizesse. Porém, Jesus não negou seu amor a ele, mesmo sendo um traidor. Não negou. Agora que ele perdeu a salvação, que ele se distanciou de Deus porque ele quis e por as ações do diabo na vida dele, ele fez isso sim. Então, uma coisa que tem que ficar claro para nós, que o serviço cristão, irmãos, o serviço aos outros, o serviço que a igreja presta, ele não pode estar desconectado do amor. Ele não pode estar desligado desse princípio que é o amor. Paulo diz no livro
no livro de Coríntios, no capítulo 3, no primeiro livro de Coríntios, no capítulo 13, nos primeiros 3 versículos, ele diz que se nós não temos amor, podemos fazer muitas coisas. Você pode profetizar, pode fazer levantar os mortos, pode fazer muitas mágicas por aí. Mas se você não tem amor, ou nós não temos amor, nosso serviço é como um barulho que apenas se torna enfadonho. Como um barulho que o vento pode levar e não acontece mais nada. O serviço cristão, ele está fundamentado no amor. Se não há amor, nada nós fazemos. Ou se fazemos algumas coisas que são totalmente carnais e não espirituais. O amor é quem nos conduz, o amor é quem nos incentiva, o amor é quem nos motiva, o amor é quem move seus corações, os nossos corações, vai estar servindo lá no UPA, vai estar servindo lá no núcleo, vai estar servindo aos nossos amigos onde eles estão. Se não há amor, não há desprendimento. Se não há amor, não há fluxo do Espírito Santo de Deus na vida que possa trazer transformação nos outros. Então, um primeiro valor, um primeiro princípio que nós vemos em este texto é que o serviço cristão é um ato de amor. É um ato de amor. Sem amor, nada somos. Amém? Segundo princípio, irmãos, que nós podemos ver esta noite. Deixa eu colocar aí o texto aqui. É que o serviço cristão é também, não só um ato de amor, mas é um ato de humildade. O texto diz assim: Jesus e seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariote, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou sua capa, pegou a toalha, amarrou na cintura e em seguida pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão, Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. Nestes versículos, podemos ver claramente 2 valores que Jesus está desvendando. O primeiro valor, uma primeira revelação, vamos dizer assim, essa revelação do reino das trevas, na figura do próprio Satanás, impulsionando Judas a agir traiçoeiramente, não é? E assim revelando que o reino das trevas, ele está fundamentado sobre 3 princípios básicos. Primeiro, sobre a violência, o engano e o ressentimento. 3 princípios que fundamentam o reino das trevas: engano, ressentimento, não é? E violência. Estes 3 princípios são os que norteiam o reino das trevas. E aí Jesus vai revelando também aquilo que norteia o reino de Deus. E o reino de Deus é norteado por quê? O reino de Deus é norteado primeiramente pelo amor, pela humildade e pela justiça. Entendendo essas verdades no tocante do reino de Deus, vemos aqui o maior ensino sobre humildade que Jesus transmitiu aos seus discípulos e para todos aqueles que nele creem. Nesta ocasião, Jesus e seus discípulos tinham tomado emprestado um local, uma sala de jantar para se reunir. E estavam juntos. Porém, é interessante entender uma situação, irmãos. Eles entraram para uma sala de jantar. Normalmente, essas salas de jantar tinham umas mesas que eram bem baixinhas, né? Hoje não é nossa cultura, não é nosso costume. De repente, nós nem vimos literalmente esse tipo de arrumação de uma sala de jantar. Porém, na época, eles tinham umas mesas bem baixinhas. As pessoas ficavam deitadas, quase deitadas em cima de almofadas, ao redor da mesa para jantar. Então, quando alguém chegava ou era convidado para esse jantar, o que acontecia? A pessoa chegava para casa, na casa do anfitrião, tinha uma pessoa que era responsável, normalmente era um escravo, ou normalmente era uma pessoa mais humilde, ou mais pobre, ou
se esse pessoal não tinha um escravo, não tinha uma pessoa assim, o filho menor, o filho mais novo, seria o responsável por lavar os pés dos convidados. Então, os convidados tinham que chegar, antes de ir para a mesa, eles passavam por lavar os pés e logo iam para a mesa. Nós vemos aqui que eles chegaram, foram para a mesa, foram entrando, se arrumaram tudo, e ninguém dos discípulos se prontificou a fazer aquela tarefa. E de repente Jesus deixa que tudo role assim uma boa, e vendo que não há nenhuma iniciativa, mesmo sabendo que não haveria, né? Porque havia uma situação tensa entre o grupo dos discípulos. Eles estavam em uma situação bem dificultosa, porque eles queriam ser superiores, queriam ser melhor que o outro. Um queria um lugar mais perto de Jesus. E estavam em aquela situação de tensão, mesmo no coração de cada um deles. Tanto que Jesus vai dizer logo depois, se alguém quer ser melhor, se torne servo, sirva. Então, assim, uma das coisas que nós podemos ver aqui, então, é assim, que nenhum dos discípulos se disponibilizou para lavar os pés dos outros. Nenhum. E aí o que acontece? Aí Jesus se disponibiliza para fazer essa tarefa e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Mas chega ao camarada Pedro para lavar os pés de Pedro e Pedro diz assim, não, você não vai lavar meus pés. Não quero que você lave meus pés. Certamente Pedro não disse isso porque foi um cara rebelde. Certamente Pedro não expressou isso porque de fato não queria que Jesus tocasse nele. Mas certamente Pedro entendeu que essa tarefa de lavar os pés correspondia a um escravo. E certamente Pedro via Jesus não como um escravo, via como um mestre, como um senhor, como um líder sobre sua vida. E Pedro disse, não, como o mestre vai lavar meus pés? Não pode. Não quero, não pode. Não pode lavar meus pés. Então Jesus disse para ele assim, se eu não lavo os pés, você não vai fazer mais parte do meu grupo. E Pedro, de repente, em um abrir e fechar de olhos, pula de um extremo ao outro e diz, não, então, espera aí. Então me dá um banho total, geral. Né? Me lava a cabeça, me lava as mãos, me lava tudo. E uma coisa que nós podemos ver com essa atitude de Pedro é que, de fato, Pedro tinha algumas limitações do entendimento espiritual. Ele não conseguia compreender o que estava acontecendo. De um momento, ele era tão emocional que de um momento vai para um extremo e em outro momento já está no outro. Não é? E Jesus disse, não precisa disso. Não precisa desse banho todo. Vocês já estão limpos. O que precisa é que seus pés sejam lavados. E uma coisa interessante, gente, é que certamente era incômodo jantar com pessoas que não tinham sido ou não tinham passado por lavagem dos pés. Né? Na época, as pessoas não usavam os sapatos que nós usamos. Por esse fato das mesas serem bem mais baixas, os pés estavam quase nas narinas de uns dos outros. Então, obviamente, havia um mau cheiro, havia um suor, havia tudo esse negócio acontecendo. E se alguém não se lavava, era aquele incômodo, né, na mesa. E, de repente, Jesus toma essa postura e lava os pés dos discípulos. E Pedro não consegue compreender isso. E Jesus diz assim, você vai compreender depois. Agora, de repente, você não está entendendo, mas logo vai compreender. Jesus, de fato, tomou uma posição de servo de Deus e serviu a Deus e aos homens enquanto ele estava aqui na terra. E ele mesmo disse dele, Jesus falando dele mesmo, disse assim, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida por muita gente. Apenas ele estava cumprindo algo que ele mesmo disse de si próprio. Jesus falava de si mesmo algumas verdades ou várias verdades, e ele executava, ele aplicava, ele cumpria aquilo que ele dizia. E é isso que nós vemos neste texto. Ele está executando aquilo que ele disse,
lá no capítulo 10 de Marcos. E essa atitude de lavar os pés mostra claramente a humildade de uma pessoa para fazer isso. E humildade é um dos requisitos para no serviço do Senhor. E é isso o que Jesus estava querendo ensinar aos discípulos. Vocês têm que aprender a se abaixar, a se humilhar para servir ao outro. Humildade é muito mais do que um sentimento. Ser humilde é observar as necessidades dos outros, que os outros têm, e diante disso, nos abaixarmos e servi-los. Sendo assim, capaz de servir até mesmo considerando o mais inferior como alguém mais superior. De repente está engolindo, né, nosso próprio sentimento de superioridade diante de algumas pessoas. Como disse o apóstolo Paulo no capítulo 2 de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 3, verso 5, diz assim: não façam nada por interesses pessoais ou por desejos tolos de receber elogios, mas sejam humildes. Considerem os outros como superiores a vocês mesmos. Que ninguém procure somente seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. E tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Humildade tem a ver com a conexão que nós temos com Cristo. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo tinha. Em que sentido? Em sentido de servir, em sentido de amar, em sentido de se rebaixar diante dos outros para fazer com que os outros se sintam melhor, para fazer com que os outros sejam bem-sucedidos, para fazer com que os outros sejam um instrumento de Deus que glorifique o nome de Deus. Como está seu coração com relação a essa questão? Você tem se disponibilizado para lavar os pés dos outros? Você tem conseguido engolir o mau cheiro? Você tem conseguido abraçar, chorar com aqueles outros? Você tem conseguido lavar os pés daqueles que os rodeiam? Como tem sido sua experiência nesse sentido? Deus nos tem dado um exemplo. E essa humildade que nos leva a fazer com que nós possamos, dia após dia, em nossos relacionamentos, nos abaixar e servir a partir de nossos próprios cônjuges, a partir de nossos próprios lares. Como nós temos servido entre nós? Nós temos sentido superiores aos outros? Nós temos tentado explorar o outro em vez de servi-lo? Então, dois aspectos, dois valores fundamentais que nós vimos no negócio de serviço cristão. O primeiro valor está fundamentado no amor. O segundo valor é a humildade. E um terceiro valor, que esta noite podemos abordar, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui na tela. O serviço cristão, além de estar fundamentado no amor, além de ter como fundamento também a humildade, ele também é um ato de purificação. Leia comigo aqui a partir do verso 8 até o verso 11. Diz assim: o Senhor nunca lavará meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então o Senhor, não lave somente os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão. Aí Jesus disse: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor e por isso disse todos menos um. Jesus, nesses versículos, está ensinando especificamente sobre a purificação espiritual através do lavar regenerador e transformador do Espírito Santo e de seu sangue. O próprio apóstolo João, na sua primeira carta, ele confirma esse fato quando disse: mas se confessamos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Quando teve esse relacionamento entre Jesus e Pedro, nesse momento do lavatório, do lavagem dos pés,
E Pedro não quis que Jesus o lavasse. Nós entendemos que ele, de fato, assim, ele nos agiu de uma forma, como podemos dizer assim, de uma forma rebelde, não é? Mas pelo contrário, assim, ele entendeu apenas que Jesus era um mestre que não poderia tomar essa posição. Porém, gente, uma coisa que nós temos que entender é que a lavagem de pés, se de fato era um ato literal naquele momento, Jesus estava querendo ensinar algumas coisas fundamentais para eles e para nós também. E uma delas é que assim, Jesus disse que todos já estavam limpos, porém precisavam ser apenas lavados os pés. Isso implica que em nossa caminhada, na caminhada cristã, a gente já alcançamos a ser limpos, santificados, diz que nós fomos justificados por Cristo na cruz. Porém, nós estamos caminhando em um mundo poluído, em um mundo em qual nós tornamos muitas vezes como um imã de coisas negativas, e elas vão colando em nossa vida enquanto nós vamos caminhando. Você está diante de um televisor, de uma pantalla de um monitor de computador, e de repente entra uma imagem indesejada, e em um abrir e fechar de olhos, tua mente e teu coração viajam para lugares distintos daqueles que Deus quer. E de repente você fica incomodado com aquilo, você guarda aquela situação e de repente daqui a pouco vê outra coisa assim, vê uma outra imagem que perturba mais ainda tu ser. E de repente você não sabe como se livrar daquilo. E você vai guardando aquelas situações. Jesus estava ensinando uma coisa muito importante aqui para os discípulos. Vocês precisam lavar os pés uns dos outros. Em outras palavras, vocês precisam confessar seus pecados. Vocês precisam abrir seus corações. Vocês precisam encorajar uns aos outros. Vocês precisam perdoar uns aos outros. Vocês precisam orar uns pelos outros. E isso é um desafio, irmãos. Porque muitas vezes, muitos de nós, ou muitos, não encontram a pessoa com quem eles possam contar ou desabafar. Muitos têm vergonha ou têm várias restrições que os impedem, que os limitam a fazer isso. Mas esta noite quero dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Abra seu coração. Encontre uma pessoa e desabafe. Abra seu coração e você que tem o Espírito Santo em sua vida, tenha misericórdia. Tenha coragem de corrigir, de ajudar, de levar essa pessoa a viver uma vida mais santa a cada dia. Que você seja um instrumento de crescimento na vida da outra pessoa. Que você possa tomar sua bacia, sua toalha e um pouco de água e lavar os pés de seu irmão, de sua irmã, de seu amigo, de seu colega de célula. E isso é um ato diário. É um ato diário. É um ato diário. E João, ciente dessa verdade, ele diz assim, se nós confessamos nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados e limpar toda a nossa maldade. A lavagem dos pés é um ato de purificação. Aliás, um dos requisitos divinos para toda a igreja, para todo o corpo de Cristo. De fato, nós somos santos posicionalmente, nós somos santos desde o momento que nós nos encontramos com Cristo. Ele nos santifica, Ele nos fez santos. Não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo, diz Paulo. Porém, nós estamos caminhando em uma vida de santificação. Mateus capítulo 5, verso 8, diz o seguinte: felizes as pessoas que têm um coração puro, pois elas verão a Deus. Portanto, gente, assim, a lavagem dos pés é um ato de purificação contínuo, realizado diante de Deus e diante dos irmãos, conforme disse o apóstolo Tiago. E esse interessante texto eu queria que você guardasse em seu coração e o aplicasse à sua vida. Diz, portanto, confessem seus pecados uns aos outros
Gente, um dos maiores problemas é que nós ficamos segurando nossos pecados no interior de nosso ser e ficamos morrendo, ficamos sendo esmorecidos, apanhamos de nossos próprios pecados. Como Paulo diz, enquanto eu escondi meu pecado, parecia que meus ossos estavam esfarelhando. E Tiago, diante dessas verdades, diz assim: portanto, confessemos os nossos pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros para quê? Para que vocês sejam curados. Eu tenho plena convicção, plena certeza, irmão, de que não há transformação, não há cura em nossas almas, enquanto nós não abrimos nossos corações uns para os outros. Não há transformação, não há cura em nossas vidas, enquanto nós não confessamos uns aos outros nossos pecados. O texto é claro, diz que confessem uns aos outros os pecados. Para quê? Para que sejam curados. Muitos adoecemos emocionalmente. Estamos adoecendo espiritualmente, porque nós não abrimos nosso coração para confessar nossos pecados. Nós precisamos lavar nossos pés, e isso é lavar os pés. É poder acolher ao irmão que confessa seu pecado. É poder ajudá-lo e encorajá-lo a se levantar. Ajudá-lo a que ele continue na caminhada com Cristo. Não é ir enterrar o irmão. Alguém disse alguma vez que a igreja é igual que um exército, mas que um exército que age contrário. Em vez de ir retirar o irmão que está lá na frente, ferido, morrendo por causa do pecado, o cara vai e acaba de matá-lo. Porque não quer carregar esse irmão. Nossa porção tem que ser bem diferente. Se você vê um irmão herido, se você vê um irmão que tem problema, você tem que correr e acudi-lo, lavar seus pés, curar suas feridas, trazê-lo de novo para o convívio cristão e ajudá-lo a que ele continue na batalha, ajudá-lo a que ele volva ativa do exército de Cristo. A lavagem dos pés também simboliza a confissão, o pedido de perdão pelos nossos pecados, pelas nossas atitudes pecaminosas que acontecem no dia a dia. Há um comentário que eu achei interessante do William MacDonald, diz assim: na volta do banho, os pés ficarão sujos de novo. Não era mais preciso um banho, mas precisava ter os pés lavados. Há uma diferença entre o banho e a bacia. O banho significa purificação recebida na hora da salvação. A purificação da penalidade do pecado pelo sangue de Cristo acontece somente uma vez. A bacia retrata a purificação da poluição e do pecado que deve acontecer continuamente pela palavra de Deus. Existe apenas um banho, mas muitas lavagens de pés. Deus veio e nos salva. Mas nós precisamos sempre estar lavando os pés uns dos outros. Nós precisamos sempre estar cuidando uns dos outros. Esse era o intuito de Jesus. Esse sempre foi o intuito de Jesus. Que ninguém se torne uma estrela solitária. Que ninguém se torne uma superestrela. Mas que todos se tornem uma comunidade que componham o corpo de Cristo e que caminhem juntos, ajudando-se mutuamente. Lavando os pés mutuamente uns dos outros. Até que nós possamos ser completados em aquilo que Cristo quer. Que nos tornemos a sua imagem e a sua semelhança. Então, queridos, diante dessas verdades que nós podemos meditar esta noite, queria que você visse como tem sido sua experiência nessa situação. E se você não tem lavado os pés de ninguém, se você não tem encontrado quem lave seus pés, procure, faça isso. Procure uma pessoa com quem você possa caminhar, com quem possa desabafar, com quem possa abrir seu coração. É necessário, gente. É importante, é fundamental para a sua vida. Nós morremos porque nós fechamos a nós mesmos.
Sofremos porque carregamos sozinhos nossos problemas. E Deus nos tem dado uma orientação para a igreja. Deus tem mostrado para a igreja. Então, sejamos amorosos, hajamos com humildade e deixemos que nossas vidas se tornem um instrumento de purificação e nós também sejamos purificados pela ação de nossos irmãos em nossas vidas. Amém?